tarde, meus irmãos. Nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, misericordioso, bom e justo. Agradecemos a Ele por essa oportunidade de encontrarmos reunidos em seu nome, estudando as lições de Jesus, que tem nos explicado, nos ensinado através do Consolador prometido, a como caminhar pelos caminhos do mundo. Pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores espirituais possam estar presentes, nos amparando, nos assistindo, aumentando a nossa visão espiritual, para que possamos entender as lições da tarde, que possamos extrair delas aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Sede Perfeitos. E o item que nós estudamos nessa tarde é o item 5, que tem o título de Parábola do Semeador. São dos registros de São Mateus, em que ele nos fala que naquele dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros dos céus vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. A semente logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e esses crescendo as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Essa parábola é a única que nos foi explicada pelo próprio Jesus. Essa primeira parte dos registros de São Mateus, capítulo 13, versos 1 a 9. A segunda parte foi nos explicada pelo próprio Jesus, em que ele nos fala: escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração.
Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ele produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus capítulo 13, versos 18 a 23. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e Gilvan. Passamos a palavra ao Gilvan. Prezados irmãos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe mais essa oportunidade de estudo, quando aqui nos encontramos reunidos em seu nome, para tirarmos bom proveito das suas lições imortais. Bom, meus irmãos, como acabamos de ouvir da leitura do nosso irmão Evandro, estamos estudando hoje a parábola do semeador, que se encontra contida no item 5 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual será estudada em conjunto com a lição do capítulo 1 da obra Jesus no Lar. Eu e o Lucas combinamos de dividir o estudo de forma que eu vou iniciar pela parábola e ele depois vai complementar e relacionar com a obra Jesus no Lar. E o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título Sede perfeitos. Essa expressão, meus irmãos, foi utilizada por Jesus para nos mostrar qual que é o imperativo da vida de toda criatura no universo. O objetivo de todos nós: buscar a perfeição, evoluir, progredir em sabedoria e em amor. Todos fomos criados iguais, simples e ignorantes, e chegaremos um dia ao mesmo destino. Toda criatura. Uns vão demorar um pouco mais, outros chegarão mais rápido, de acordo com o esforço de cada um, mas todos um dia seremos espíritos puros, relativamente perfeitos, porque perfeição absoluta somente Deus a possui. E temos então Jesus como nosso guia e modelo. O Mestre, que é o governador espiritual da Terra, responsável pela evolução de todos nós, desde os primórdios da humanidade, vem gradualmente nos revelando a verdade e nos conduzindo ao progresso nas mais diversas áreas, nas ciências, na filosofia, na religião, nas artes. O Cristo, então, meus irmãos, é o semeador por excelência. Ele é o divino jardineiro das nossas vidas. E Jesus está semeando e cultivando o solo dos nossos corações pacientemente há milênios, há muito tempo mesmo, antes de nós sequer termos consciência. E essa parábola de hoje nos mostra os diferentes tipos de solo
que Jesus, como semeador, encontra na sua sublime missão. Nós vamos então aqui reler e comentar alguns trechos da parábola, buscando alcançar o máximo de compreensão, de aproveitamento para as nossas vidas, tentando inclusive identificar em qual desses tipos de solo nós podemos nos encaixar, para podermos, num autoexame sincero, tentar melhorar a nossa condição espiritual. Então, essa parábola, que se encontra aqui nos registros do evangelista Mateus, mas também em Marcos e em Lucas, ela nos conta que Jesus, saindo de casa, ele vai em direção ao Tiberíades, o lago de Cafarnaum, e lá ele se senta, ele sobe no barco, senta no barco, e uma multidão que lhe seguia, pessoas das mais diversas regiões, começam ali a ficar à margem do rio, escutando os seus ensinamentos. E Jesus então começa a falar através de parábolas. Esse método pedagógico que ele usou com muita frequência, que representa histórias, são histórias que possuem um enorme conteúdo moral. A história, ela é como se fosse a casca do fruto, então ela está ali com elementos que são de fácil compreensão para as pessoas que estavam ouvindo o ensinamento naquele dia. Então Jesus falava ali sobre o campo, a lavoura, a pescaria, a semente, porque era isso que aquelas pessoas ali compreendiam e viviam no seu dia a dia. E essas histórias, adequadas àquele tempo, no entanto, possuem um conteúdo, uma essência divina, que é atemporal, serve para todos os séculos vindouros. E essas parábolas, da forma como elas são contadas, elas protegem o conteúdo, o ensino que ali está, de forma que as pessoas compreendem melhor, memorizam e transmitem. E elas chegam até nós hoje com a mesma estrutura e com todo aquele ensino maravilhoso que nós podemos explorar e aprender. E prossegue então Mateus dizendo que Jesus falou o seguinte, que aquele que semeia saiu a semear. Outros evangelistas falam, eis que o semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros vieram e comeram. Então temos aqui um primeiro tipo de solo a representar nós, ou melhor, aqueles de nós que ao receber o Evangelho não demonstram interesse, se portam de forma indiferente, às vezes até contrária às lições de Jesus. Então esse é o primeiro tipo de condição espiritual, aqueles irmãos que ainda se encontram muito endurecidos, insensíveis e que não conseguem perceber a sublimidade, a grandeza do Evangelho. Então prossegue a parábola dizendo, outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Nesse segundo tipo de solo, estão ali representados os espíritos que recebem sim o Evangelho. A sementinha do Evangelho cai no solo do seu coração, ele até se contenta, mas diante dos obstáculos, aqui representados pelas pedras, as pedras então são as dificuldades da vida, as vicissitudes, aquelas situações que muitas vezes, se a pessoa não tiver um esforço, uma persistência, ele acaba
desistindo, acaba estagnando, tirando o foco. E aí o que acontece? A plantinha que está nascendo seca. E prossegue a parábola dizendo: outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. O terceiro tipo de solo, então, é aquele solo onde não há pedregulhos, a semente cai, brota, começa a desenvolver, no entanto, ela cresce junto de espinheiros, e os espinheiros abafam aquele desenvolvimento. E os espinheiros aqui, né, e estamos comentando de acordo com o que o Jesus nos ensinou, né? Estamos aqui tentando fazer um esforço para demonstrar aos irmãos que esses espinheiros, conforme Jesus nos ensinou, representam então as tentações, as distrações do mundo, as ilusões que nós muitas vezes, enquanto aqui na matéria, acabamos nos desviando, nos perdendo foco, né? E Jesus mesmo fala das riquezas, né? Mas podemos também mencionar a luxúria, a ganância, a cobiça, tudo aquilo que representa o interesse pessoal, né? As tentações do mundo. No entanto, então, prossegue a parábola e diz o seguinte: outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos. Algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Vejam que nesse quarto solo há aqui uma subdivisão, porque aquela terra ali fértil, preparada para receber o Evangelho, as verdades divinas, ela, em cada coração, ela penetra de uma forma. Alguns já conseguem produzir muito, amar o seu semelhante de forma abundante, né? Mas outros ainda estão ali se desenvolvendo e se esforçando, no entanto, ainda não chegou naquele patamar. Jesus dá exemplo aqui de 3 tipos, né? 100 por 1, 60 e 30 por 1, mas isso aqui varia ao infinito, porque cada indivíduo vai receber o Evangelho dentro do seu coração e agir de uma forma. Bom, meus irmãos, conforme acabamos de perceber, numa primeira leitura da parábola, e até pelas explicações que Jesus nos deu, o aspecto que mais nos chama a atenção na lição é a variedade dos solos, né, que o semeador encontra. Então, indicando que cada um recebe, acolhe e se desenvolve de uma forma diferente. Cada um tem seu tempo. Mas Allan Kardec nos ensina no item anterior que isso está relacionado com o que ele chama de maturidade do senso moral. Então, não depende da idade, do grau de instrução, não depende de qualquer aspecto material, porque é uma condição do espírito. Muitas vezes, em uma encarnação, você ainda não estava preparado, não aceitava muito bem aquilo, mas na outra você já está mais com o coração mais trabalhado, mais pronto para receber e cultivar aquela semente do Evangelho. Mas para além do solo, que é o aspecto que mais se destaca no primeiro momento, nós conseguimos visualizar aqui outros elementos que também são interessantes e muito relevantes, porque Jesus, cada lição do Mestre, sintetiza bilhões de anos de muita sabedoria, de muito amor. Então, toda vez que a gente estuda uma parábola de Jesus, nós conseguimos ali ver um novo ponto de vista, uma nova perspectiva. E o Evangelho é impressionante e belíssimo, porque ele encontra em cada coração, né, a resposta, o roteiro seguro. Seja para quem está começando agora, como nós, ou para irmãos que já estão muito adiantados, o Evangelho é o caminho, é o roteiro,
É interessante que tem uma passagem que André Luiz nos conta no livro Obreiros da Vida Eterna, onde o benfeitor André Luiz está lá no plano espiritual, na colônia do Nosso Lar. E lá ele é convidado a participar dentro de um templo, numa sessão de materialização. Então vejam que um espírito ia ser materializado já no plano espiritual. Como ele era muito mais evoluído, né, ele precisava ali dos fluidos dos espíritos da colônia para comparecer ali naquela sessão de materialização. E o espírito que aparece ali é de um velhinho muito simpático e extremamente sábio, chamado Asclépios. E adivinha o que ele tinha nas mãos? Pergaminhos com o Evangelho. Então, nos demonstrando que o Evangelho seguirá conosco, né? Muitos e muitos anos ainda, séculos, por toda a nossa evolução. Porque as lições de Jesus são lições de vida eterna. Elas nos acompanharão em toda a nossa jornada evolutiva. Esse espírito, nos diz lá André Luiz, ele encarna na Terra a cada 500 ou 800 anos. E o roteiro dele é o Evangelho. Bom, meus irmãos, nesse sentido, quando então nós preparamos a exposição de hoje, né, estudamos a parábola do semeador, conseguimos visualizar outros elementos importantes. Até agora nós falamos mais do solo, que é o estado de cada espírito para receber as mensagens, né? Para receber o Evangelho de Jesus. Mas no cenário que o Cristo nos trouxe, né, tem também o semeador, a semente e a ação de sair a semear. E cada um desses elementos podem ser aprofundados e chegar a lições maravilhosas. E ao iniciar aqui a parábola dizendo o semeador saiu a semear, já vimos no primeiro momento que o semeador, por excelência, é ele próprio, Jesus, que saiu de sua morada celestial, dos planos mais elevados da vida, para descer, se rebaixar e vir aqui, né, ter conosco e semear o amor, a humildade, o perdão, a compreensão, para nos trazer a palavra de Deus que nos conduzirá à felicidade. E é por isso que nós vamos ver lá no Evangelho de João, ele se referindo logo no início a Jesus como o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, reflitamos, meus irmãos, nos saiu a semear de Jesus. Há quanto tempo ele saiu, de onde ele saiu para vir aqui conosco? E continua, agindo, semeando de forma ininterrupta, pacientemente, cultivando cada coração nosso. Mas o significado então da expressão sair, fala de um lugar para o outro. Sair significa você se deslocar. O Cristo então está nos convidando também a deixarmos a nossa zona de conforto, a nossa inércia, para sairmos, semeando junto com Ele, deixarmos os nossos velhos hábitos, aquela vida antiga, ainda desregrada, indisciplinada, para sermos instrumentos úteis, auxiliares, cooperando na regeneração do planeta. A começar sempre, meus irmãos, pela nossa própria regeneração, pela nossa própria reforma íntima. Isso porque, na verdade, todos nós então somos também semeadores. Jesus é o semeador por excelência, mas cada um de nós também semeia. E a semente não é só a palavra falada. O nosso pensamento, ele é moldado a partir dos nossos sentimentos, das nossas emoções.
E ele pode ser exteriorizado por palavras e também por posturas. E mesmo quando ele não é exteriorizado, quando aquilo que nós pensamos a gente não exterioriza, ele por si só já é uma semente, porque pensamento é energia. Ele forma um campo de força eletromagnética que cria, que atrai, que sugere, que se associa a outros pensamentos similares, através da lei de sintonia e de atração. Então, meus irmãos, nós devemos começar a refletir melhor no que nós estamos produzindo, qual é o tipo de semente que estamos lançando. Porque a inércia, o comodismo, o pessimismo também são sementes, são sementes que vão produzir frutos amargos para nós mesmos e para os que estão à nossa volta. Todos nós influenciamos uns aos outros. Nós somos ao mesmo tempo semeadores e também solo. Nós estamos semeando e recebendo sementes. E na parábola, nós vamos ver que o semeador vai encontrar diversos tipos de corações. Nós também. Nós vamos encontrar irmãos que estão ali às vezes mais na ignorância, outros estão num estado de distração ainda muito grande, e nós temos que agir dando bom exemplo, dando o melhor de nós. Nesse sentido, meus irmãos, trouxemos aqui uma lição, uma página de Emmanuel que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição 35, chamada, não por acaso, Semeadura. Então o benfeitor nos diz o seguinte: é razoável que todos os homens procurem compreender as substâncias dos seus atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem, ou seja, que os obrigam a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal nos mecanismos das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro, ou seja, o bem, é movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. Então, toda vez que você está semeando bem, você está subindo, evoluindo, ascendendo. O segundo, que é o mal, é a estagnação. A morte para o espírito é a estagnação, porque o que morre é só o corpo, o espírito é eterno. Então, no aspecto espiritual, morte significa estagnação. E alguns irmãos estão estagnados, às vezes há séculos, mas um dia também despertarão, porque a lei do progresso não permite que ninguém fique para sempre nas trevas. Deus busca um por um, na hora certa, com um convite, geralmente daqueles que estão mais dispostos a amar. E prossegue Emmanuel: muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Então, passam várias reencarnações cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Lembra que Jesus falou, para os fariseus, que são quem vive no pecado é escravo do pecado, porque a pessoa fica estagnada, ela não evolui. Então atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo ciclo vicioso,
porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir a recompensa da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia. Portanto, o bem ou o mal, tendo sido semeado, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, diz que toda a justiça divina pode se resumir na seguinte expressão de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Qual tipo de semente estamos semeando? Porque o que a gente semear, a gente vai colher. Dessa forma, meus irmãos, precisamos então recordar que, enquanto espíritas cristãos, devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Disse Jesus: ide e pregai, que em outras palavras é: ide e semeai. Mas ao sairmos a semear, conforme nos ensinou Francisco de Assis, só façamos uso da palavra se for extremamente necessário. O mais importante é o exemplo. Mais do que você fala, é o que você faz, como você age, de que forma você vive. Mas para isso, meus irmãos, é importante nós, para sairmos a semear, é importante amealhar, juntar sementes, porque a gente não consegue dar o que não temos. Então nós precisamos trabalhar na nossa reforma íntima, estudar, trabalhar, servir no bem, para juntar sementinhas dentro do nosso coração, porque nós só conseguimos semear aquilo que nós temos. Nós primeiro precisamos então juntar as sementes, porque depois teremos condições de sair semeando, junto com Jesus, em casa em primeiro lugar, depois no trabalho, na vizinhança, nas ruas, onde quer que estejamos, que semeemos o bem. Bom, eram essas nossas palavras. Que Jesus nos abençoe a todos. Um abraço. Meus irmãos, boa tarde a todos. Hoje nós estamos estudando uma das lições de Jesus que a gente, assim, talvez uma das mais bonitas, uma das mais simbólicas, onde cada frase aqui, meus irmãos, cada colocação do mestre é repleta de significados, de lições para nós. Tudo que a gente vê aqui, Jesus, através de um símbolo extremamente simples, colocou, sob aquela aparência de uma história singela, lições maravilhosas e profundas, que nós vamos compreender. Para começar, nós gostaríamos, meus irmãos, de situar para todos o contexto no qual Cristo se encontrava. Que ambiente era aquele? Conforme o relato de Mateus, no início aqui do capítulo 13, ele fala assim conosco: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Então vamos entender. Jesus desenvolveu as lições do Evangelho numa região da Palestina, ao norte da província romana da Judéia, que era conhecida como sendo a Galileia. E ganhava esse nome e destacava-se em sua paisagem natural o chamado Mar da Galileia, ou Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Então, sempre que a gente ler ou ouvir referências ao Mar da Galileia, Tiberíades ou Lago de Genezaré, ele está se referindo sempre no Evangelho ao mesmo lago, que é um lago, meus irmãos, formado pelo Rio Jordão, pelas águas do Rio Jordão que se forma ao norte,
na Judéia, vindo lá das colinas de Golã e do Monte Hermon, naquela região da Palestina, formam o mar da Galileia, o lago de Genezaré, e ao sul as suas águas continuam, rumando ao sul em direção ao Mar Morto, onde ele deságua e da onde a água dali não tem um outro caminho, enfim, as águas acabam ali no Mar Morto. Pois bem, se hoje em dia a gente procurar fotos da Galileia ou pesquisarmos na internet, nós vamos ver lá um deserto poeirento. Agora observem como que era no tempo do Cristo. Está aqui, essa narrativa está no livro há 2000 anos. Foi um romance trazido por Emmanuel, psicografado pelo Chico, que nós atualmente estamos relendo, reestudando, e aí vamos trazer essa contribuição que vai nos ajudar a compreender o cenário no qual Jesus ensinou essa lição. A Galileia, hoje transformada em poeirento deserto, era um paraíso de verdura. Nas suas paisagens maravilhosas, desabrochavam flores de todos os climas. Seu lago imenso, formado pelas águas cristalinas do rio sagrado do cristianismo, pelas águas do Rio Jordão, era talvez a mais piscosa bacia em todo o mundo, ou seja, talvez o lago mais abundante em peixes que o mundo já viu. Descansando as suas águas mansas e preguiçosas ao pé de arbustos ricos de seiva, cujas raízes se tocavam do perfume agreste de arbustos e de flores silvestres. Nuvens de aves cobriam em bandos compactos aquelas águas feitas de um maravilhoso azul celeste, hoje encarceradas entre rochedos adustos e ardentes. Então, meus irmãos, aquele cenário da natureza, e se a gente vê uma imagem aérea do lago de Genezaré, a gente observa que ele tem um formato de um coração. Vamos lá, a gente vai vendo, nada no Evangelho é por acaso ou à toa. Jesus atuava num cenário ali, num lago maravilhoso, que tinha um formato de um coração. E justamente naquele cenário belíssimo, que o Mestre contou muitas de suas lições. Talvez vocês já tenham ouvido falar de quando Jesus, por exemplo, acalmou as águas que agitavam o barco no qual ele e os discípulos se encontravam, foi justamente as águas do Tiberíades. Outra ocasião, ele andou também sobre as águas, nas águas do Tiberíades. E assim, muitos outros episódios do Evangelho se desenvolveram naquele cenário que era uma verdadeira pintura da natureza onde o Mestre se encontrava. Pois bem, meus irmãos, essa lição, essa parábola do semeador, ela é tão rica em ensinamentos que o seu primeiro versículo, Emmanuel já toma como fonte de estudo e de análise para todos nós. Como que começa a parábola do semeador? E eis que o semeador saiu a semear. Vamos ver o que o nosso professor Emmanuel nos ensina. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime em sua menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância, que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Então, meus irmãos, a página continua, mas o que Emmanuel começa a ensinar aqui para a gente? Nós temos que ter muito cuidado na nossa vida em transferirmos tarefas de assistência, de cuidado,
de auxílio, de amparo que o nosso semelhante precisa para terceiras pessoas. Muitas vezes, quando a gente terceiriza a assistência, terceiriza o cuidado, terceiriza a educação, em muitos casos, a tarefa nem sempre o que é bem feita ou sequer é executada. Nos últimos dias mesmo aqui no nosso país, na nossa pátria, nós vimos que os nossos irmãos que estão lá no sul sofreram muitas dificuldades e problemas. E muitas pessoas se disponibilizaram a receber donativos, doações e prestarem algum tipo de auxílio. Possivelmente todos os irmãos aqui ouviram relatos de pessoas que desviaram, não fizeram o que deviam, ou não deram um bom uso àquele recurso que muitos de boa vontade doaram. Por aí a gente vai vendo que sempre que a gente não vai pessoalmente assistir ou ajudar, nem sempre a assistência é executada e continua emana. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. Ou seja, meus irmãos, a gente precisa romper o comodismo. Precisamos romper e sair muitas vezes da nossa zona de conforto, para que a gente vá ao encontro da necessidade de quem está à nossa volta. Porque se eu simplesmente repasso para que alguém ajude, nem sempre aquilo vai ser feito ou vai ser feito de maneira imperfeita. E na infinita extensão do interesse geral, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros. O que os espinheiros fazem na parábola do semeador? São eles que representam o interesse material na vida das pessoas. Quando a gente recebe a semente do Evangelho, mas a gente dá mais importância a situações de ordem material, é como se a terra do nosso coração estivesse cheia de arbustos, repletos de espinhos, que fazem com que a planta do Evangelho não encontre espaço para sair, ou não receba a água ou o sol adequado para se desenvolver. Então nós vamos encontrar terras cheias de espinhos, raladas de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador levou o seu ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais. Ou seja, quando que Jesus começa a semear? Na manjedoura, entre os pastores. Ele já veio e já começou a deixar sua semente divina. E continuando com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus cheios de palavras e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Jesus então saiu a semear em todos os terrenos. Jesus não fez escolha do terreno. Ele simplesmente levou suas sementes divinas. E tal como vai acontecer conosco. Cada oportunidade, meus irmãos, que a gente vem nessa casa, é como se aqui a gente desse para os irmãos uma bolsinha de sementes. Toma aqui, ó, leve com você. E aí a gente vai ter a oportunidade de espalhá-las. Na rua, no trabalho, dentro de casa, na família. O que nós vamos fazer com elas? Se a gente simplesmente guardar as sementes para nós, chega um tempo que a semente guardada por muito tempo, acontece o que com ela? Ela se perde, né? Agora, a semente que a gente joga ao chão, algumas vão brotar, outras vão se perder, algumas os passarinhos vão vir e vão comer, mas algumas vão cair em terra boa e vão brotar. E essas sementes estão sendo entregues a nós em cada oportunidade que a gente vem aqui. Segundo observamos,
O semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Ou seja, será que Jesus poderia mandar um ou outro mensageiro em seu nome? Certamente. E ele assim o fez. Ele mandou Confúcio na Ásia, mandou Siddhartha Gautama, mais tarde conhecido como Buda, mandou Maomé, mandou os profetas, mandou os primeiros cristãos. Agora, teve uma hora que era necessário que ele mesmo viesse, que ele mesmo saísse a semear como ele fez. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Então, já é hora da gente pegar algumas dessas lições que a gente recebe e iniciar a semeadura. Semeadura essa, meus irmãos, que não é necessariamente falarmos em torno da doutrina espírita e do Evangelho. A principal semeadura é dos exemplos que a gente dá. A nossa conduta, que todo mundo está observando. A família observa, no trabalho a gente é observado, na rua a gente é observado. E que semente que a gente está espalhando? Se alguém me fecha no trânsito, eu pego e xingo um palavrão. Eu joguei ali a semente o quê? Da impaciência, da cólera, né? Da intolerância. Se alguém me pede para dividir algo e eu recuso, dizendo que aquilo ali é o suficiente só para mim, é a semente do egoísmo. Agora, nós também podemos trazer a semente do bom ânimo. Quando a gente, diante de uma situação difícil, a gente vira e fala o seguinte: vamos ter fé, vamos acreditar. Deus está com a gente, não desanime. Amanhã é um novo dia. Quem sabe de hoje para amanhã Deus nos traz uma ideia e a gente então vai saber como resolver esse problema. Essa é a semente do bom ânimo. Tem a semente da coragem, tem a semente do trabalho, que a gente dá o exemplo de que de braços cruzados a gente não resolve as situações. A gente precisa agir, a gente precisa se movimentar. E tantas outras que estão aí à nossa disposição. Um outro ponto, meus irmãos, que quando a gente estuda essa lição e que a gente reflete, deve pensar em torno dela, é a seguinte: onde que Jesus ensinava o Evangelho? Onde que Jesus ensinava essas lições? Os irmãos já viram em alguma passagem do Novo Testamento Jesus fazendo um mutirão entre os seus seguidores e os seus discípulos para construírem uma igreja? Vocês se lembram disso do Evangelho? Não tem. E enquanto aqui esteve, Jesus não dedicou a construção de nenhum local específico para poder ensinar o seu Evangelho. Jesus ensinava na borda do lago, ensinava dentro da barca, ensinava no templo em Jerusalém, nas ocasiões em que lá ele esteve, ensinava também no pé do morro, no qual ele nos trouxe, por exemplo, o Sermão do Monte. Mas havia um lugar, por excelência, no qual Jesus ensinava muitas lições do Evangelho, e no qual a gente deve refletir com muito carinho, com muita atenção. Vejam só, no livro Jesus no Lar, que nós vamos estar estudando aqui ao longo desse mês, em sua primeira lição, conta-nos o espírito de Neio Lúcio o seguinte: povoara-se o firmamento de estrelas. O céu era uma noite maravilhosa, todo estrelado. Dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fez improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Então vejam só,
Jesus estava reunido com os discípulos na casa de Pedro. E o que começou a acontecer na casa de Pedro, que às vezes acontece também na casa de cada um de nós? O assunto ficou ruim. A prosa não estava indo numa boa direção. Ou seja, talvez ali a maledicência, a fofoca, reclamações de toda ordem, ofensas ao governo, críticas ao comportamento alheio. O fato, meus irmãos, é que Jesus percebeu que o clima da conversa piorou. O assunto estava infeliz. E ele então tomou uma iniciativa. O que ele fez? Ele pegou os sagrados escritos. No tempo de Jesus pegou, foi a Bíblia, então? Não, porque ela ainda não existia. O que se tinha no tempo de Jesus eram os 5 livros de Moisés, que estão hoje no nosso Velho Testamento. São os 5 primeiros livros da Bíblia, que são lá a Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números, se eu não me engano. Pegou eles, pegou também algumas lições dos profetas, algum legado dos profetas, que compunham um material de estudo dos judeus. E resolveu então fazer o quê? Lê-los e comentá-los. Quando ele percebeu que o assunto não estava indo numa boa direção. Só que antes de fazer a leitura e o comentário, o Cristo fez o seguinte: chamou Pedro e perguntou para ele: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou por uns instantes e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Então, ora, mestre, antes de ir para o mercado, a gente precisa fazer o quê? Uma seleção. Eu preciso levar os melhores peixes, os mais graúdos, aqueles que as pessoas gostam e compram mais, porque do contrário vai ser perdido. Vou estar levando ali um peso desnecessário e aquilo não vai ser vendido. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro, o que faz para atender à tarefa que se propõe? O oleiro, meus irmãos, é uma expressão pouco utilizada hoje em dia, mas é quem trabalha com argila, com barro. Então Jesus perguntou para Pedro o seguinte: o que ele faz para atender à tarefa e cumprir o trabalho dele? Certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Não basta para ele pegar um pedaço de terra disforme, todo irregular, e simplesmente colocar no forno, porque ali vai sair o quê? Um pedaço de terra duro, sem serventia nenhuma. Ele precisa fazer o que com o barro? Modelá-lo. Colocar no barro a forma útil, a forma necessária. Não basta simplesmente deixar com que o barro fique na forma que foi extraído da natureza. Jesus, então, de olhar compassivo e fulgurante, fez uma nova pergunta para Pedro: e como procede o carpinteiro para cumprir o trabalho que pretende? Pedro, então, respondeu de maneira simples: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Ou seja, o carpinteiro ele precisa pegar uma peça bruta de madeira, lixar, cortar, aplainar, lixar lá na frente, às vezes passar um verniz. Não basta que ele pegue a peça bruta e procure vender, que ela também não vai ter serventia nenhuma. Calou-se Jesus por alguns instantes e falou. Agora, meus irmãos, vejam aonde Jesus queria chegar. Prestem atenção. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria,
Se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira em seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então vejam, meus irmãos, que da mesma forma que o pescador precisa selecionar os peixes, o oleiro modelar o barro, o marceneiro ou carpinteiro trabalhar a madeira, como que nós podemos deixar o nosso lar de maneira indiferente no aspecto moral? Cuidar do lar, conforme Jesus nos fala aqui, não é trazer os itens de conforto para a nossa casa, ou construir a casa com a segurança da alvenaria e com o melhor material de construção possível. Não é isso que Jesus nos pede. Jesus está nos falando aqui o seguinte, meus irmãos: se nós, conforme a nossa parábola de hoje, devemos agir na qualidade de semeadores, de pessoas que recebem uma boa semente e que precisam transferi-la ao solo dos corações, qual que é a nossa primeira lavoura, o nosso primeiro campo de trabalho? O lar, a família. São aqueles que convivem cotidianamente conosco. É como se os filhos ou aquelas pessoas que estivessem à nossa volta se afigurassem como a peça bruta de madeira ou o pedaço de argila disforme. Não basta que a gente deixe o tempo passar sem imprimir os moldes ou trabalharmos com aquilo que aquela peça, que aquele material precisa ser trabalhado. Ou seja, a criança que cresce com a indiferença moral dos pais, mais tarde, quando adulta, vai ser um adulto que? Sem formação moral, despreparado para lidar com a sociedade e conforme uma expressão de Emmanuel, não é nossa, o relaxamento moral no reduto do lar gera o demônio social. E continua. Jesus, então, passou o olhar por todos que estavam na casa de Pedro, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor da mesa a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro observou Jesus com os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, chamando os familiares do apóstolo à conversa edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então está aqui, meus irmãos. Esse o campo por excelência que nós precisamos trabalhar. Jesus não construiu nenhum templo de pedra. Jesus não fez nenhum mutirão para construir uma igreja. Depois da ida dele, em um anexo da casa de Pedro, no caminho que ligava Jerusalém a Jope, fizeram a primeira igreja cristã do mundo, a chamada Casa do Caminho, cuja descrição encontra-se no livro Paulo Estevam. Agora,
Qual foi o verdadeiro templo da alma que o Cristo inaugurou? Os lares, as famílias. Na casa de Pedro, Jesus ensinava diariamente o Evangelho. Por que nas nossas casas, meus irmãos, a gente então não vai estudar e ensinar o Evangelho do Cristo? Foi a igreja por excelência que ele criou. Jesus queria que em cada lar cristão se cultivasse o estudo, a meditação e a conversa em torno do Evangelho. Todos os irmãos aqui presentes que já têm em funcionamento o culto do Evangelho no lar, nós temos certeza que tem como dar o testemunho ou partilhar conosco o quão importante é a realização contínua do culto do Evangelho no lar. Pessoalmente, meus irmãos, eu tenho 3 filhos. 2 meninas já jovens, com 13 e 12 anos, e um filhinho caçula de 4. O tanto que as crianças aprendem, perguntam e refletem em torno do Evangelho, na ocasião do culto do Evangelho no lar, é algo fantástico. Talvez elas aprendam no culto no lar, junto do pai e da mãe, num ambiente na qual elas se sentem completamente à vontade. Não tem qualquer inibição para perguntar para o pai ou para a mãe, ou para aqueles que compõem o núcleo familiar, às vezes um avô, um tio, enfim, aqueles que estão sob o mesmo teto nosso. A capacidade que eles têm de aprenderem aumenta muito. E mais, não somente os pequeninos e os jovens, nós adultos reaprendemos. Nós nos reeducamos. Porque conforme a doutrina espírita, todos nós temos jeito, todos nós temos solução e todos nós podemos consertar. Para o Espiritismo, aquele ditado antigo que fala assim, pau que nasce torto, morre torto, né? Ou seja, a árvore que entortou já era, de jeito nenhum. Para nós, todos nós podemos nos corrigir e mudar o nosso rumo, os nossos pensamentos, destruir preconceitos, adquirir novas ideias, novas noções da vida, da realidade que está à nossa volta. Basta para isso o quê? Boa vontade. E a gente começa a se modificar. Agora, onde começar essa grande tarefa do semeador? Dentro de casa. É o que essa lição do livro Jesus no Lar conta para nós. Do mesmo jeito que Jesus percebeu que a conversa não estava boa na casa de Pedro e chamou a todos: Pedro, pegue lá as escrituras que a gente precisa ler e estudar. Talvez a gente precisa ter a mesma percepção. Pode ser que num dia ou no outro a prosa dentro da nossa casa não está muito boa. Então, vamos pegar um livrinho que a gente tem, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Jesus no Lar e tantas outras obras que temos à nossa disposição para que a gente acenda a luz do Evangelho dentro da nossa casa. Ao longo, meus irmãos, de muitos séculos, a humanidade se acostumou a receber as verdades das leis divinas nos tempos religiosos. Nós ficamos viciados nisso ao longo de muitas encarnações. Só que Jesus, a sua época, acendeu o Evangelho dentro do lar. Com o passar do tempo, a gente ficou só nos templos. Só que hoje vem o Espiritismo e fala para a gente o seguinte: olha, o templo espírita é importante. Lá a gente se reúne, lá nós aprendemos, lá nós nos confraternizamos, lá a gente se solidariza, nós damos forças uns para os outros. Só que a escola por excelência do Evangelho está dentro de casa. Leve o Evangelho para dentro do seu lar, porque lá a gente tem como aprender e ensinar de maneira ainda mais eficiente aqueles que estão à nossa volta. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão.
Pedimos ao nosso irmão Carlos que nos faça a prece. Queria agradecer os ensinamentos e os esclarecimentos que recebemos aqui. Nós, muitas vezes, a gente tem portas que são fechadas para a gente, mas é porque a gente só enxerga, mas não vê. Então eu peço a Deus que nos dê olhos de ver. Muitas vezes Deus nos dá as asas que permite que a gente possa transpor os obstáculos. Ele fala para a gente voa, mas a gente não consegue ouvir. A gente escuta, mas não ouve. Então, agradecer e pedir a Deus que a gente também tenha ouvidos de ouvir. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder, a misericórdia e a glória, para todos sempre. Com essa prece, nós estamos encerrando a reunião evangélica da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.